Tem ainda informações sobre Oscar no Vasco, essa história é quente. Para arrematar, contar que o Vasco recebeu proposta de empréstimo do Colo-Colo por Carlos Palacios, meia que tem contrato com o Vasco até abril de 2025. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e a possibilidade de Oscar virar reforço. Durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, vascaínos invadiram a live e fizeram várias perguntas. Te confesso que eu não estava entendendo de onde tinha surgido esse boato. Até conversei com um dos representantes do Oscar, já trago a resposta, antes uma contextualização. Na noite dessa quarta-feira, o Zé Colmeia, como é conhecido, um torcedor bastante famoso dos bastidores do Vasco, o nome dele é Fernando Lima, ele postou 2 stories na conta dele no Instagram, afirmando ou criando um enigma que dá a entender que Oscar está muito perto de virar reforço do Vasco. Antes de mostrar os stories, só lembrar que o Zé Colmeia havia cravado nos últimos dias a chegada de um lateral direito de seleção. Pumita Rodrigues, uruguaio, foi contratado. Ele também assegurou que o Andrei Santos estava vendido para o Chelsea e foi o primeiro a falar no valor de 12 milhões de euros. Pois bem, as postagens do Zé Colmeia. Na primeira ele escreve: não me perguntem quem, mas aí vai um enigma. Quem levou a joia vai trazer a cereja do bolo. Se você não entendeu, imagina-se que o Zé Colmeia esteja se referindo ao Juliano Bertolucci, que levou a joia, o Andrei, para o Chelsea e vai trazer um camisa 10. O Zé Colmeia completa dizendo que vem nessa janela e se não bater 150 mil sócios, ele vai parar com os torcedores do Vasco. Ainda nessa postagem, um dragão chinês para dar mais uma pista de que esse reforço vem do futebol de lá. No segundo story ele escreve: o mesmo empresário que tira traz também, não é ninguém do Chelsea, tem troco no derivado. Nessa segunda parte ele se refere, imaginamos, a Juliano Bertolucci, que tirou o Andrei e agora vai trazer alguém para sucedê-lo, e que não é ninguém do Chelsea, acho que para acabar com a possibilidade de especulação sobre o Natan, meio atacante que pertence ao Atlético Mineiro e foi bastante especulado nas últimas horas como uma alternativa à Cruz Maltina. O Tem Foco no Derivado é uma provocação ao Flamengo, imaginando que alguém que já esteve perto do Flamengo e que poderia ser contratado. Quase todos os vascaínos imaginam que essas características todas são do Oscar. Entrei em contato com um dos empresários da Bertolucci Esportes e ouvi que a chance de Oscar ser contratado pelo Vasco é 0. Não há qualquer chance de Oscar voltar ao futebol brasileiro no ano de 2023, o clube dele na China não tem essa intenção. Fiquei me perguntando se esse enigma não é a respeito de Quinteiro, o meio atacante colombiano que pertencia ao Shenzhen FC da China, estava no River Plate e já conversou há bastante tempo com o Vasco. Essa história só não se encaixa porque o Quinteiro certamente não seria capaz de colocar 150 mil sócios torcedores do Vasco. E você, o que pensa sobre tudo isso? Ainda acha que vem nome grande para o Cruz Maltino? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber sua opinião. Fala alguma novidade sobre o meu Vascão, Sandro de Eunápolis, na Bahia. Ó, mais um vascaíno fora do estado do Rio de Janeiro. Vasco que ainda não fechou, como é que vai fazer as transmissões das suas partidas no Campeonato Carioca? São algumas alternativas. O Vasco e o Botafogo, só para lembrar, não aceitaram ter seus jogos transmitidos pela Band porque entenderam que o acordo oferecido era muito ruim. O Vasco, o Botafogo e o Fluminense ganhariam metade daquilo que o Flamengo ganharia. E agora eles têm a oportunidade de transmitir os jogos como mandante da maneira que quiserem. Eles podem transmitir esses jogos, por exemplo, pela web TV deles, pelo canal no YouTube, podem vender para live streaming, que aí poderia, por exemplo, repassar para o Casemiro, pode passar aqui no canal do Nicola. Não, não vai passar no canal do Nicola, não. Não temos estrutura para isso. Que é o Barco no Vasco, Ezequiel Barco, no caso. Tá? O Adriano Guzmán também está falando sobre Ezequiel Barco. O Barco é aquele que saiu do Independiente por um caminhão de dinheiro, né? Ele foi para o Atlanta United e do Atlanta ele foi para o River Plate. Ele segue vinculado ao Atlanta United e jogou a última temporada pelo River. 45 jogos, 5 gols e 3 assistências. Contrato até dezembro de 23 no River Plate. Era um contrato de empréstimo de 2 temporadas. Foi titular em 29 jogos, reserva em 16. Deixa eu ver quem jogou mais, se foi ele ou se foi o Juan Quinteiro. Que o Quinteiro também nunca conseguiu ser titular absoluto, assim, sabe, do River Plate, aquele cara que joga todas. Ó, na temporada de 22, inclusive o Barco jogou mais que o Quinteiro. O Barco jogou 45 partidas, o Quinteiro jogou 36. O Barco foi titular em 29 jogos,
o Quinteiro foi em 15. O Barco foi reserva 16 vezes, ou seja, o Barco jogou 29 como titular e 16 como reserva, tá? Foi muito mais titular. Tipo, 2/3 dos jogos como titular, 1/3 como reserva, uma conta básica. Já o Quinteiro, que é especulado no Flamengo, ele tem 15 jogos como titular e 21 como reserva. Então, vai lá, uns 35%, uns 45% dos jogos como titular e 55% como reserva, tá? Só para vocês entenderem que, se contratado pelo Flamengo, o Quinteiro chega a um time depois de nem ser titular absoluto lá pelo River Plate. Manaus é Vasco, escreve o Leandro Silva. O Thiago Barbosa quer saber se o Casemiro vai para o Vasco. O Casemiro, cara, acaba de chegar ao Manchester United, teve muita dificuldade no começo, mas depois se estabilizou. Jair no Vasco, quem seria esse 10 que o Vasco quer? Rafael, não tenho nada sobre Jair. Até ontem à noite, um dirigente do Galo me contou que não houve nenhuma consulta. Sobre o 10, o Fagundes hoje parece ser aquele cara que mais reúne condições de ser contratado. Rafael Mafra, torcedor do Corinthians e membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Ótimo 23 para você também. Estou observando as contratações das SAFs, cada contratação duvidosa. Tem de tudo, né, Rafa? Por exemplo, o Bahia. O Bahia tem feito muitas apostas. O Vasco contratou jogador importante. Esse Orelhano eu acho bem interessante, mas contratou, por exemplo, o Piton e o Léo Pelé, enfim. Eu acho que a gente vai fazer uma avaliação um pouco melhor, né, Rafa, quando a gente vê os caras em campo. Até porque muitos dos reforços, quando chegam, a gente tem uma impressão que vão dar super certo e não dão certo, e outros nos surpreendem. Então, eu acho que é sempre melhor avaliar quando a coisa tiver um pouquinho mais de andamento, né? Só para não cometer injustiças. Tentando falar sobre o máximo de times possíveis. O grupo do City é muito melhor do que a 777, escreve o Douglas William. O Castro Pacheco, perguntando sobre a real situação do Oscar no Vasco, já contei para vocês que não tem chance. José, querendo saber se o Medina e o Zampedri podem chegar no Vasco. Éder Raduyuk, a marca Vasco é gigante, parceiro. O Neto falando com outro participante, o Neto que esteve no nosso encontro de membros. E o Jair no Vasco, o Rafael Fernandes. Rafael, contei para vocês ontem, reproduzo de novo hoje. Na semana passada, o Paulo Brax entrou em contato com o Rodrigo Caetano por telefone para entender as condições do negócio. O Rodrigo acenou descartando qualquer possibilidade de empréstimo e dizendo que só sai em definitivo por 4 milhões de dólares. Desde então, não houve nenhum avanço, tá? Natan no Vasco, chapéu no rival do goleiro Rossi. Lucas, não acredito no Natan no Vasco. Até ontem à noite tinha conversado com o dirigente do Atlético, ele falou que ninguém do Vasco procurou. Sobre o Rossi no Vasco, a informação que eu tenho é que o Rossi fechou com o Flamengo, tá? Já tem um acordo de palavra, inclusive uma assinatura de contrato. Saiu mais um nome especulado no Vasco e o da vez é Emmanuel Reynoso. Foi oferecido ao Vasco. Atualmente o jogador atua pelo Minnesota United dos Estados Unidos. Ele tem contrato até dezembro de 2025. A equipe do Vasco está analisando seu nome e já sabe que o jogador tem vontade de voltar para o futebol sul-americano. O zagueiro Alex Duarte foi oferecido ao Vasco da Gama, que aceita contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Os paraguaios só querem fazer negócio com a obrigação de compra do clube cruz-maltino. A princípio, o Vasco está disposto a pagar 150 mil dólares por empréstimo e 40 mil dólares mensais ao salário do atleta Alex Duarte, que por sinal é muito bom jogador, excelente zagueiro, muito habilidoso, tem um tempo de bola muito certo, como você está vendo aí no vídeo. Para mim vai ser uma das melhores contratações do Vasco, muito bom. O que você acha desse jogador? Vocês concordam? Seria uma boa pro Vasco? Dê sua opinião. Valeu, rapaziada. Até de tarde vem com mais vídeo, hein? Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, caso você gostou do vídeo. Valeu, tamo junto, forte abraço para vocês.